Vamos agora então, utilizando a simulação, entender o funcionamento da partida que faz o controle de nível de uma caixa d'água, por exemplo. Nós vamos utilizar dois conceitos. Conceito de utilizar duas boias de nível mínimo e nível máximo, e também um conceito de start do comando inicial. O que estou querendo dizer com isso? Imagina só um empreendimento que é utilizado, por exemplo, pode ser uma chácara, um sítio, uma edificação rural de grande porte que tem uma caixa d'água que tem uma diferença de nível de mínimo e máximo muito grande, ou seja, que tem um consumo considerável. Pode ser um conjunto de chácaras, né? Pode ser um local onde várias pessoas alugam em finais de semana. Então, nós temos que identificar alguns pequenos problemas que podem acontecer. Primeiro, eu coloco um nível mínimo e máximo para que eu possa limitar a entrada e saída dessa bomba. Eu não quero que essa bomba fique ligando, partindo e parando com frequência. Então eu coloco um mínimo e máximo para que eu possa ter um range maior entre a entrada e a saída dessa bomba, ok? Ela funciona, sobe uma coluna de água considerável e só vai, depois que desligar, entrar novamente depois que tiver um consumo bastante grande, né? Então você tende a otimizar a partida da bomba. Você liga a bomba, ela fica rodando por um tempo considerado, que inclusive é utilizado para equalizar várias questões térmicas do motor, e depois disso ela para e só vai entrar novamente depois de um período considerável. Isso é bacana para você ter uma vida útil aumentada do seu motor, ok? Então tem que ter um controle de nível muito pequeno, você vai ter partidas e paradas com muita frequência da bomba, isso não é muito interessante. Outro ponto que eu quero levar em consideração, imagine só, você está controlando o nível de uma caixa d'água de um grande empreendimento e que vai pessoas lá com pouca frequência durante a semana, às vezes passa 15 dias, 10, 15 dias sem ninguém. Então, ideal é que ao você sair desse empreendimento, desse local, você desligue o comando para evitar duas coisas. Imagine se houver uma ruptura na tubulação, né, um vazamento de água. Você vai ficar pedindo que a bomba ligue para abastecer uma caixa de consumo que na verdade não tem consumo, está tendo um vazamento. Então você, no momento que você não precisa mais fazer o controle, você dá o stop do comando e o comando necessariamente não vai mais controlar o nível, porque não tem mais ninguém nesse empreendimento. Outra coisa que pode acontecer, em alguns locais acontece, um consumo que não é seu da caixa d'água. Alguém vai lá de maneira errada, é lógico, né? A compostura totalmente fora do padrão e furta essa água sua, por exemplo, né? Fica consumindo a sua água, porque você não sabe que não tem ninguém nesse empreendimento, e você vai ficar partindo e parando o motor, tendo um consumo de água e um consumo de eletricidade para atender uma pessoa que teoricamente não deveria estar consumindo a sua água. Então, resumindo, saiu do empreendimento, desliga o comando e o comando para de funcionar. Cheguei no empreendimento, ligo o comando, digo para o comando, comece a controlar o nível da minha caixa de consumo. A partir daí, ele parte a bomba se estiver solicitando o nível para tal, e assim o controle começa a ser feito, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos disjuntor, aqui até que no caso de cima eu utilizei chaves fusíveis extraíveis, certo? Que é só para ficar mais fácil e ficar menor o espaço, e eu consegui completar o comando de ciclo de força, o diagrama de força, o diagrama de comando, num espaço um pouco menor, ok? Então vamos lá. Se eu fechar aqui o meu disjuntor, alimenta a entrada dos contatos de força do contator. Quando a bobina do contator K1 for energizada, seus contatos de força comutarão e alimentará o motor. O relé de sobrecarga está monitorando essa corrente. Se houver uma sobrecarga, ele vai atuar no comando, como nós estamos bem habituados de fazer, ok? Esse controle. E no circuito de força de comando, como é que vai funcionar? O diagrama de comando é o seguinte. Está aqui a minha B1 e a minha B0, que aciona um KA. O KA é o contator auxiliar, que ao fechar esse contato, aí sim, todo o comando vai começar a depender dele. Ou seja, tudo vai começar a funcionar depois que você der o sinal de start, o sinal informando para o comando. Comece a comandar, a controlar o nível da minha caixa d'água, ok? Quando isso é feito, fecha o contato auxiliar de KA e também energiza a lâmpada L1, que informa que o comando está ligado, ou seja, deu start no comando. O comando está pronto para funcionar. Por que isso é importante? Depois que você deu o start no comando
e a lâmpada inclusive acendeu, dizendo que o comando está pronto para funcionar, se não houver o controle do nível, alguma coisa está errada. Aí você tem que verificar por que o comando não voltou a funcionar. Então vamos lá, você tem dois níveis, nível mínimo e nível máximo. Como que o comando deverá funcionar? Como nós explicamos na aula explicativa do quadro, o nível, vamos supor que o nível está cheio. Se o nível está cheio, ambas as boias estão para cima. Boia para cima, contato aberto. Boia para baixo, contato fechado. Até coloquei essa observação aqui no caso de cima. O contato é NF quando a boia está para baixo. As duas boias para cima, o contato é NA. Tá aqui, ó. Então tá aqui, tá tudo aberto. Quando tem o consumo da caixa d'água, a primeira boia que fecha é a boia de nível máximo. Só que o comando não vai partir, porque só vai partir quando der nível mínimo. A bomba entra, começa a subir o nível, a primeira boia que volta a abrir é nível mínimo, mas não desliga o comando, só desliga o comando quando der nível máximo, ok? É assim que deverá funcionar o nosso comando. E assim que fechar, que a bomba for energizada, é sinal que K1 foi energizado. Fecha esse contato 43 e 44, energizando a lâmpada que sinaliza bomba ligada. Se por acaso houver um desarme aqui, esses 95 e 96 abre e desliga todo mundo, certo? E o 97 e 98 fecha, energizando uma lâmpada que sinaliza bomba desarmada, ok? Estamos bem habituados em fazer também esse controle. Vamos ver a simulação então? Fecho os dois disjuntores, o disjuntor do circuito de força, do diagrama de força, e o disjuntor do diagrama ou circuito de comando. Quando eu der o pulso de liga, note que a bomba não entrou. Se a bomba não entrou, por que não entrou? Porque o nível mínimo está aberto, nível mínimo aberto, e nível máximo aberto. Se isso está acontecendo, a caixa d'água está cheia, eu não quero que manda mais água para minha caixa d'água de consumo. Ok? Primeira coisa, a pessoa vai consumindo água, o nível desce, nível máximo atua, fecha o contato, a bomba vai entrar? Vamos ver se vai entrar. Nível máximo fechando, a bomba não entra, porque está dependendo de um contato auxiliar aqui, ó. Então beleza, fechou. O consumo vai abaixando o nível, Se baixar o nível da caixa d'água e passar do nível mínimo para baixo, fecha o contato. Opa, ligou a bomba, certo? A bomba está mandando água. Primeiro nível que é vencido e o contato abre é do nível mínimo. Abriu, não desliga a bomba, porque o contator ficou retido pelo seu próprio contato e o nível máximo ainda está pedindo água. Quando o nível máximo for ultrapassado, o seu contato é aberto e automaticamente o comando para. Então, baixou do nível mínimo, liga, subiu do nível máximo, desliga. Muito simples o comando, muito utilizado, certo? E na prática nós vamos mostrar como que nós vamos colocar, por exemplo, os bornes de ligação e as ligações, porque nós sabemos que tudo aquilo que está fora do painel passa por um borne. Vamos então aproveitar essa prática para colocar os bornes no nosso diagrama. Tá aqui, ó. Tudo aquilo que está fora do painel, normalmente eu coloco os bornes aqui e vou numerando eles, ó, certo? Vou usar o borne 1 aqui, certo? Acompanha comigo que a gente vai fazer, ó. 2, borne 3, e vamos começar a inserir os bornes agora, por exemplo. 96 está dentro do painel, B0 está fora. Coloco um borne aqui entre 96 e a minha B0. B0 e B1 estão uma do lado da outra, não preciso colocar borne. Só que daqui vai ligar para aquilo que está dentro do painel. Vamos colocar um borne no meio do caminho então. A B1, na saída da B1, vai ligar aquilo que está dentro do painel. Então necessariamente aqui passa por um borne. Sempre em lâmpadas, pessoal, eu coloco também borne. Então aqui vai ser o borne número 4, certo? E aqui será o borne número 5. Vamos continuar inserindo os bornes, ó. Entrada da lâmpada e no outro lado da lâmpada, borne 4 e 5, temos um borne. Boias, pessoal, está fora do painel, correto? A boia está lá na caixa d'água. A fiação dela vai vir e tem que entrar para dentro do painel. Então temos que colocar a borne aqui também. Utilizamos até o borne 5, vamos colocar o borne 6 de um lado da boia de nível mínimo, certo? Vamos colocar mais bornes aqui, ó. Eu venho aqui e insiro vários e vou numerando. Depois, ó, aqui é o borne 6, já utilizamos, então vou sequência 7, depois
o borne 8, depois o borne número 9, aqui eu vou colocar o borne número 10. Vamos começar a continuar inserindo os bornes. Saída no outro lado da board de nível mínimo, borne 7. De um lado da board de nível máximo, borne 8. Do outro lado, borne 9. Independente, esse fio tem que sair, ir lá na boia e retornar para o comando, correto? Lâmpada L1, L2, borne. No outro lado da L2, borne número 11, correto? E por fim, falta só agora os bornes da lâmpada, por exemplo, L3. Vamos colocar mais 2 bornes aqui, certo? Por que eu gosto de numerar esses bornes fora? Porque quando você coloca o borne no diagrama, quando você clicar, às vezes você pode pegar uma linha, você pode pegar uma lâmpada e fica ruim de você escrever um número dele. Então coloca externo, escreve o número dele e depois já leva o borne para a posição já previamente numerado. Vamos colocar o borne aqui embaixo. Então tá lá, tudo aquilo que está fora do painel passou necessariamente por um borne e é assim que a gente monta o comando e na prática a gente vai montar dessa maneira, utilizando esses 13 bornes de ligação. Aquilo que está fora do painel, botoeiras, lâmpadas e sensores, que no caso são as nossas boias, que faz o controle de nível, vai ficar para fora do painel, que é o padrão correto de montagem de diagrama para comandos elétricos, ok? Então vamos agora para a parte prática a montagem prática dessa partida.